Bom, pessoal, eu estava meio preocupado, achando que meu último vídeo não ia ser muito bem compreendido pelos católicos, né? Mas no fim, até que eu não vi muita crítica de católicos, né? Os católicos assim mais fanáticos, né, mais católicos mesmo, né, mais ortodoxos que eu tenho contato, que eu conheço na internet. Eu não vi nenhum reclamando daquele meu vídeo, nem do vídeo do Varg Vikernes. O que me preocupou foi ver que quem não compreendeu muito foram os evangélicos, que parece que gostaram muito, né? Não sei se não viram, talvez os poucos que assistiram meu vídeo, talvez não tenham assistido o vídeo do Varg. Se tivessem visto o vídeo do Varg, provavelmente quem realmente ficaria ofendido seria os evangélicos e não os católicos, porque naquele vídeo, no vídeo do Varg, ele fala que a Igreja Católica é 90% paganismo e 10% judaísmo, porque o cristianismo primitivo, que deu origem a uma mistura que formou a Igreja Católica, né, que foi formada da mistura do judaísmo, do cristianismo primitivo, que era uma religião judaica, né? Os primeiros cristãos, os cristãos originais, eram todos judeus, os personagens da Bíblia, com exceção dos egípcios, romanos, né? Os inimigos dos judeus são todos judeus, né? E o cristianismo primitivo era o judaísmo que havia reconhecido Jesus como Messias, né? Enquanto houve essa divisão do judaísmo, aqueles que aceitaram Jesus como Messias se tornaram cristãos, e o judaísmo que continua até hoje são os que não aceitaram Jesus como Messias e continuam esperando o Messias até hoje, né? E o cristianismo primitivo era o judaísmo que aceitava Jesus como Messias, simplesmente isso. Os judeus foram espalhados, né, de Israel entre o ano 70 e 130 depois de Cristo, e os que foram para Roma começaram a divulgar o cristianismo em Roma, né? E aí começou uma guerra civil, disputa por religião, até que levou à criação da Igreja Católica pelo imperador Constantino, lá no século 3 ou 4, né? E foi formado a Igreja Católica a partir desse cristianismo judaico primitivo, mitraísmo e zoroastrismo, que eram as principais religiões do paganismo do Império Romano, né? E o Império Romano era pagão, Grécia Antiga, Egito, o mundo inteiro era pagão há 2000 anos atrás, há 1500 anos atrás, né? Até o cristianismo começar a ser espalhado pela Igreja Católica no antigo Império Romano. Então, o que o Varg falou, destacou no vídeo dele, é que hoje os países católicos se mantêm mais fiéis ao cristianismo do que os países protestantes, né? Na Europa, por exemplo, a Inglaterra e a Alemanha são os países mais protestantes, enquanto Polônia, Itália, Espanha, Portugal são países católicos, né? E o cristianismo se mantém mais firme nos países católicos do que nos protestantes. E o que o Varg explica é que justamente porque a Igreja Católica foi formada de uma fusão do cristianismo com o paganismo, né? E por isso mantém as raízes culturais ancestrais, tanto da Europa quanto de outros países para onde a Igreja Católica migrou, como aqui no Brasil, na América Latina, que tem origem no catolicismo, né? E justamente porque a Igreja Católica tem essas raízes, né, esse fundamento ecumênico, né, de se juntar com outras religiões, né, de incorporar as bases, as raízes culturais de outros povos na Igreja Católica, né? E aqui no Brasil tem bastante, né, afrodescendentes, né, negros africanos, e a Igreja Católica aqui incorporou também essa tradição africana, né? Esses deuses pagãos africanos foram incorporados também como santos na Igreja Católica aqui no Brasil, né? E o que o Varg explica é que a Igreja Católica se mantém mais firme do que as igrejas evangélicas protestantes, justamente por manter essas raízes, por ser conservadora dessas raízes culturais desses povos que se convertem ao cristianismo católico. Enquanto os protestantes, a reforma protestante se originou de tentar manter um cristianismo original, né, mais fiel à Bíblia,
ou seja, mais judaico, né? E é por isso que os católicos chamam as igrejas evangélicas de judaizantes, né? Porque buscam um cristianismo primitivo que na verdade era um judaísmo, né? E foi isso que foi a Reforma Protestante, foi criar uma nova igreja sem essas raízes do paganismo, sem a cultura do paganismo e mais fiel ao judaísmo, né? E é por isso que a gente vê as igrejas evangélicas sendo muito mais receptivas ao judaísmo, aos judeus, enquanto a gente vê na história da Igreja Católica, né? Na Inquisição, né? Na Europa, que havia muito conflito entre judeus e católicos, né? Judeus eram perseguidos pela Inquisição, judeus expulsos, né? Da Espanha, de Portugal, de países católicos, né? Por isso que muitos judeus vieram para o Brasil, né? Na época da colonização ainda. E a gente vê um grande conflito entre judeus e católicos, mas que na verdade, como se manteve na Reforma Protestante, né? O que muitos evangélicos não sabem, que Martinho Lutero era considerado o maior antissemita da Alemanha, da história da Alemanha antes de Hitler, né? Que para quem não sabe, Martinho Lutero escreveu um livro chamado Sobre os Judeus e Suas Mentiras, né? Então, a Reforma Protestante buscou um cristianismo judaico primitivo, mas não fez totalmente as pazes com os judeus, né? Porque manteve essa separação de que foram os fariseus, não lembro, os sacerdotes lá judeus que perseguiram Jesus, né, por não aceitarem ele como Messias e considerarem ele um herege do judaísmo, né, e perseguiram Jesus e exigiram a morte dele na cruz, né. Então é muito importante nessa história compreender essas raízes da religião, né, que é a formação de toda a base cultural. E o que o Varg Vikernes explica é justamente por a Igreja Católica conservar as raízes do paganismo, ser conservadora da cultura do paganismo, é que ela se mantém mais firme hoje em dia, enquanto, como ele bem observa, né, eu nunca tinha reparado nisso, os países protestantes como a Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos, o cristianismo vem sendo destruído por toda essa revolução cultural, né? Os Estados Unidos está tendo a cultura e a sociedade totalmente destruída e derrotada na guerra cultural, enquanto os países que se mantiveram católicos vêm se mantendo mais firmes, apesar de todos os ataques contra a cultura tradicional e contra o catolicismo, né? Enfim, pessoal, só para deixar bem claro, aquele meu último vídeo não foi um ataque contra a Igreja Católica, nem o vídeo do Varg também, foi justamente uma observação dessa diferença da Igreja Católica ser conservadora das raízes pagãs e por isso se manter mais firme por ter raízes na cultura ancestral dos povos que eram todos pagãos, né? Inclusive parece, né, os judeus, né, na Bíblia fala, né, que os judeus adoravam bezerro de ouro e não sei o que, né? Então, em certo momento no passado, os judeus também eram pagãos, né? E como eu disse, né, o termo paganismo é um termo pejorativo que foi inventado pelos próprios cristãos católicos para se referir a todas as religiões que não eram monoteístas católicas, né, durante a Idade Média. Os índios, né, hinduísmo, budismo, né, as religiões asiáticas são todas consideradas paganismo, né, religiões africanas também, né. Enfim, pessoal, já estiquei demais esse vídeo. Vamos encerrar por aqui. E mais uma observação para os evangélicos, né? Prestem atenção, eu nasci numa igreja batista e não entendia desde pequeno as diferenças para ter tantas igrejas evangélicas diferentes. E abandonei a igreja na adolescência e só hoje pela internet fui saber das origens maçônicas da igreja batista no Brasil. O primeiro pastor batista brasileiro era maçom, ele foi convertido por 2 batistas americanos que eram maçons também, e a igreja batista brasileira nasceu e começou a se reunir e fazer cultos dentro de uma loja maçônica, né? A igreja presbiteriana também tem fortes ligações com a maçonaria. Então, pessoal, os evangélicos prestem atenção nessa relação das igrejas evangélicas com a maçonaria. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.